Outrora considerado o homem mais poderoso do mundo, Marco Aurélio esforçou-se por viver virtuosamente, seguindo princípios históricos. Ao contrário de outros imperadores romanos, ele não se entregou aos muitos prazeres disponíveis, como embriagar-se com vinho e assistir aos bárbaros jogos no Coliseu. Marco Aurélio tinha como objetivo cumprir a tarefa que o destino lhe havia concedido, que era servir à humanidade. Portanto, ele se importava profundamente em cumprir seu propósito. Para atingir esse objetivo, ele precisava ignorar coisas que não mereciam valor ou atenção. Existem muitas coisas assim, e um dos conceitos fundamentais do estoicismo é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que está além dele, como explicado claramente no Manual de Epiteto. A maioria, se não todas as coisas que resultam de nossas próprias ações, não estão sob nosso controle. Isso não necessariamente implica que devemos retirar-se do mundo. Mas, em vez disso, os estoicos acreditam que devemos ser realistas sob nossa influência limitada sobre essas coisas. Eles acreditam que nos sobrecarregamos desnecessariamente quando nos preocupamos com coisas que não podemos controlar. Quando a vida se torna dolorosa, confusa, muitas vezes pode significar que estamos nos preocupando com coisas sobre as quais não temos controle. Isso permite que essas coisas nos controlem e nos manipulem como marionetes. Então, culpamos os marionetistas por manobrarem nossas cordas, quando na verdade nós é que permitimos que eles o façam. No entanto, se pararmos de nos preocupar com fatores externos, eles perderão poder sobre nós e assim alcançaremos a tranquilidade. Ele poderia se concentrar na tarefa que os deuses lhes designaram. Para Epiteto, essa liberdade de não se deixar afetar por forças externas pode ser uma maneira de focar em metas mais importantes. Para outros, pode ser um caminho para uma vida livre de preocupações. Quando a vida se torna desafiadora, devemos nos perguntar sobre quais coisas devemos parar de nos preocupar e como fazer isso. Este vídeo explora e interpreta as meditações de Marco Aurélio sobre preocupar-se menos com as coisas que não merecem valor. Marco Aurélio repetidamente faz distinções entre o passado, o presente e o futuro. Em cada uma dessas categorias, o antigo imperador romano oferece observações valiosas sobre como nos preocupamos demais com elas ou de maneiras inconvenientes. Para maior clareza e estrutura, começaremos com o futuro. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso implica que nossos pensamentos sobre o futuro são uma fonte para o nosso sofrimento. Quando se trata de futuro, nossa imaginação corre solta, inventando numerosos cenários do que poderia acontecer, a maioria das quais provavelmente nunca se concretizarão. Antecipadamente, contemplamos maneiras de lidar com os possíveis resultados, enquanto trememos com a ideia de não saber como o futuro se desdobrará em nossas vidas. Em alguns casos, o que acontece é o que antecipamos, mas em muitos outros casos, o destino nos surpreende sobrecarregando-nos com eventos que não poderíamos ter previsto, sejam eles bons ou ruins. Por exemplo, podemos ter passado anos nos preparando para uma merecida aposentadoria que não chega e antes do primeiro dia de nossos anos dourados, um diagnóstico de câncer terminal nos dá apenas alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos leva a muitas complicações, considerando continuamente o melhor que poderia acontecer, mas também o pior. E se a Terceira Guerra Mundial estourar? E se eu perder todo o meu dinheiro? Preocupar-se com essas possibilidades é possível, mas convém perguntar-nos se isto é produtivo. Sêneca dizia: o futuro nos preocupa porque pensamos nele. Ele não existe fora de nossas mentes. Se você está enfrentando câncer terminal, ou outra enfermidade, ou uma situação difícil, o que o impede de viver hoje e aproveitar cada segundo de sua preciosa vida? Levante-se, erga a cabeça, não importa o que esteja passando, seja algo pequeno ou imensamente significativo. Vista-se com seu melhor traje, seus melhores sapatos e vá criar momentos que serão lembrados mesmo depois de você partir. Marco Aurélio escreveu que não é o peso do futuro que nos oprime, mas como lidamos com o presente. Não é o futuro que nos machuca, mas como lidamos com ele no presente. O sofrimento causado pelo futuro acontece no presente,
no momento em que começamos a preocupar-nos com ele. Curiosamente, não é o futuro que se desenrola no presente, pois quando o encontramos, ele já está lá. Quando nos importamos demais com eventos futuros, a vida eventualmente começa a acontecer, pois sofremos em nossa imaginação, permitindo que esses eventos futuros ditem nosso presente. Então, o que Marco Aurélio tinha a dizer sobre se preocupar demais com o futuro? Consideremos a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbar você. Você vai encontrá-lo, se for necessário, com as mesmas armas da razão que hoje armam você contra o presente. Ele enfatizou que, se você pode lidar com o presente, também poderá lidar com o futuro. Ele aconselhou a não imaginar todas as coisas possíveis que poderiam acontecer, mas lidar com a situação em que esteja vivendo no presente. Quando você se concentra no presente, percebe que o pode suportar. E se assim é, por que não seria capaz de lidar com o que ainda estava por vir e sem saber se irá realmente acontecer? Essa atitude assemelha-se ao conceito de amor fati, ou seja, amar o destino fortalecido pela certeza de que conseguirá suportá-lo, enfrentando-o no futuro. Quanto ao passado, Marco Aurélio constatou o quão rapidamente a existência passa e desaparece no vasto reino além do nosso alcance. O passado, assim como o futuro, está no lugar onde não podemos operar. O que passou, passou, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudá-lo. Marco Aurélio afirmou: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, nesse instante fugaz. Todo o resto de sua vida é passado e distante, ou ainda não revelado. Portanto, ele nos encoraja a tratar o passado como indiferente e sem sentido. Não é que os eventos do passado não afetem o presente ou que não possamos aprender com eles. Apenas que não podemos mudar o passado. Está fora do nosso alcance. E muitas vezes nossas memórias do passado são nebulosas, tornando difícil verificar o que exatamente aconteceu. Confiamos em lembranças de perspectivas pessoais e de diferentes pontos de vista. Portanto, o passado não está apenas fora do nosso alcance, mas nossa memória dele também está inclinada a ser imprecisa. Ainda assim, continuamos a nos importar com eventos passados, muitas vezes relembrando-os em nossas mentes e revivendo a dor que causaram. Alguns podem acreditar que, ao pensar no passado, podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado se foi e estamos lidando apenas com pensamentos sobre algo que desapareceu e não retornará. Não podemos controlar eventos passados e, provavelmente, a maioria deles não poderiam ter sido controlados quando ocorreram naquele momento presente. Entretanto, podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como indiferente. Podemos ter tido uma infância desafiadora, experienciado o fim de amizades ou empreendimentos fracassados. Mas, para Marco Aurélio, a natureza desses eventos não era tão significativa. O que importava era como ele lidava com eles. Ele dizia que, diante de eventos verdadeiros, se você não os considerar como infortúnios, eles não podem te machucar. Ele questionou se realmente podemos chamar algo de infortúnio se isso não violar a natureza humana. Você poderia dizer que algo é um infortúnio se isso não contradiz a natureza humana? Ou você acha que algo que não está contra a vontade da natureza pode violá-la? Você sabe qual é a vontade dela? O que aconteceu impede você de agir com justiça, generosidade, autocontrole, bom julgamento, honestidade, humildade, sinceridade, qualidades que permitem que sua verdadeira natureza floresça? Curiosamente, Marco Aurélio não descartou completamente o valor do passado. Ele o considerava como um guia, observando como as coisas vêm e vão em ciclos que se repetem ao longo do tempo. Através do passado, podemos extrapolar o futuro, e isso nos leva ao presente. O momento presente, reconhecia Marco Aurélio, é tudo o que temos. É um campo estreito ao nosso alcance, enquanto o passado e o futuro são imensos reinos além do nosso controle. O presente é fugaz, e o resto de nossa existência já foi ou ainda não foi revelado. No entanto, frequentemente nos fixamos nessas áreas fora do presente, ficamos
ficamos insatisfeitos com a forma como a vida se desenrola no momento, seja porque as coisas não acontecem como planejamos ou porque nossos desejos permanecem não realizados. É nesse momento que o presente se torna uma câmara de tormento, onde sofremos à mercê do futuro ou estamos presos ao presente fugaz. O conselho de Marco Aurélio é que nos envolvemos plenamente no momento presente, abraçando-o como ele é. Ele orienta que não devemos permitir que nossas emoções sejam influenciadas pelas circunstâncias do momento, nem que fiquemos insatisfeitos com o que está acontecendo ou nos apegando ao que possuímos. Ele propõe que a maneira como o mundo se desenrola não está no nosso controle, mas nossas reações estão. Apesar de não termos controle sobre eventos externos, podemos controlar como respondemos a eles. Marco Aurélio enxergava a natureza como sua mestra. Se ele fosse contra a natureza, sentisse raiva ou tristeza em relação a ela, ele estaria renegando a si mesmo, afastando-se daquilo com o qual deveria estar em harmonia. Isso é a arte de viver. Independentemente do quão surpreendentes e favoráveis são as nossas circunstâncias externas, porque elas são instáveis, frágeis e voláteis, o que importa é como confrontamos os eventos que encontramos. É nisso que devemos nos concentrar, nos apegar. Faça o seu melhor para viver no presente. Não importa as situações que lhes são impostas. Dê início a uma mudança com o qual esteja ao seu alcance. Apenas dê o primeiro passo. Não se preocupe com os outros. Não se preocupe com o futuro. Não se preocupe com o passado. Observe o que está bem diante de você e simplesmente comece. Espero que você alcance os resultados positivos que aspira na vida. Lembre-se de que sua motivação pode diminuir em algum momento, mas persista e mantenha a consistência em tudo o que você faz. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você encontrou valor nele, lembre-se de curtir e se inscrever no canal. E se você quiser saber mais sobre a prática estoica, deixei no primeiro comentário alguns links de livros que você pode adquirir. Você aprende mais e ainda nos ajuda. Se este conteúdo ressoou com você, deixo outros vídeos aqui que você pode achar interessante assistir também. Até a próxima!